Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia, graças a Deus, com a presença do nosso Pai, com a glória dele nas nossas vidas. O que poderá fazer o homem, né? O que poderá fazer o mal pelas nossas vidas se nós temos Deus? Se você tem Deus, você tem tudo. Então, coloca um sorriso nesse rosto, levanta aí dessa cama, agradeça a Deus por mais um fôlego de vida e bora para cima, bora trabalhar, bora com Jesus no barco, no caminho. Aonde Cristo está, tudo vai bem. Se não estiver bem, vai ficar, porque Ele vai te ajudar você a atravessar o dia mal, o perigo, as lutas, as circunstâncias. Ele vai te ajudar, porque Ele é o teu pai, Ele é o teu pastor, Ele é o nosso amigo, fiel e companheiro. Então vamos se alegrar, porque você crê que o nosso Jesus é um Deus de provisão? Eu creio. Ele é o nosso Deus de provisão, ele é o nosso Pai, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Então, se nós temos Jesus, nada, nenhum mal vai nos alcançar. Amém? Vamos meditar na palavra de hoje que se encontra em 1 Reis 17. Eu vou ler alguns versículos aqui, do 8 em diante, tá? A viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que eu apanhei 2 côvacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim, e depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus. Somente até aqui, porque eu quero frisar essa história, essa parte da vida daquela mulher, da vida daquela viúva. Elias, ele foi um profeta muito usado por Deus. Momentos na vida de Elias, ele passou pelo vale, ele entrou na caverna, ele se escondeu muito tempo do chamado de Deus. E nem por isso Deus deixou de enviar o maná do céu. Deus enviava os corvos para alimentar Elias. Elias, ele entrou num momento da vida dele que ele se sentiu sozinho, que ele se sentia não capaz de fazer aquilo que o Senhor ordenou na vida dele. E ele se escondeu, né? Mas só que Elias, o chamado dele era muito grande. E não era para ele ficar na caverna escondido, porque Deus tinha obra na vida dele. E ali ele ouviu a palavra do Senhor dizendo para ele ir até a Sarepta, que lá tinha uma viúva, e aquela viúva queria sustentá-lo ele. Então Deus, ele proveu na vida de Elias, em primeiro lugar, e depois proveu na vida daquela mulher. Só que, entrando na história, aquela mulher, Deus proveu para ela porque ela foi obediente. Ela viu que Elias ali era um homem de Deus, porque o homem de Deus, ele sabia que ela não tinha muita coisa, que ela era viúva. Viúva, ela era uma mulher sozinha, que ela era somente ela, né? E o filho dela. Imagina o sofrimento, porque naquela época as mulheres viúvas, elas eram esquecidas, né? Elas eram separadas, elas eram desprezadas pela sociedade.
Então eu imagino uma crise financeira muito grande que aquela mulher passava. E às vezes ela entrou em desespero. O que ela falou? Ela foi lá, pegou um pedaço de madeira e foi. Ela falou que ia fazer, que ela ia ligar o fogo, né? Acendeu o fogo para ela fazer um bolo pequeno para ela e para o filho dela, e depois que os dois comessem, os dois iriam morrer, porque essa era a palavra dela, porque ela não tinha saída, ela não tinha uma ajuda de ninguém, mas só que Deus, ele chegou na hora certa na vida daquela mulher. Assim como ele chega na minha vida na hora certa e na sua vida na hora certa. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, Deus, ele é um Deus de providência. E eu fico muito emocionada porque como que é lindo a providência de Deus nas nossas vidas. E ali na vida daquela mulher foi muito grande a providência de Deus, porque era a única coisa que ela tinha para se alimentar, ela e o filho dela, mas ela ouviu a voz do profeta e fez primeiro para o profeta. A partir do momento que ela semeou, você está entendendo como que eu vou explicar? Como que é maravilhoso a lei da semeadura. Você semear hoje e depois você colher. E ali foi instantâneo na vida daquela mulher. Ela repartiu o pão que ela tinha, ela repartiu o bolo que ela tinha. E ali o profeta falou, faz primeiro para mim. E ela estava com fome, ela sabia que o filho dela dependia dela, aquela criança também estava com fome, mas ela ouviu a voz de Deus. Deus, ele nos fala nesse dia para nós ser mais sensíveis a ouvir a voz dele, a ouvir a voz do Espírito Santo falando conosco. Muitas das vezes nós estamos com ouvidos tampados e nós não somos sensíveis à voz de Deus para falar conosco. Porque ali aquela mulher, ela ouviu, ela obedeceu. E ela sabia que Elias era um profeta de Deus, era um homem de Deus e que ele poderia ajudar. Porque Elias, ele foi muito usado, né? Nas mãos do Senhor. E ali aquela mulher obedeceu. A partir do momento que ela fez aquele bolo primeiro para o profeta, depois ela comeu, ela e o filho dela, por muitos, mas muitos e muitos e muitos dias. Muitos. E Deus ali supriu as necessidades daquela viúva. Então eu não sei como é a forma que você está. Às vezes você pode ter acordado hoje e falado, eu nem vou levantar da minha cama porque eu não tenho ajuda, eu não sei o que eu vou fazer para me honrar com o meu compromisso hoje, eu não tenho força, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que beber. Mas Deus, ele fala para você hoje, levanta deste lugar porque Deus vai enviar providência na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Vamos viver pela fé. Nós temos visto que nos últimos dias está cada vez pior e nos últimos dias que eu e você temos que nos aprofundar mais e mais a viver pela fé e crer que nós temos um pastor que nada vai nos faltar, que nós temos um pai que cuida de nós, que o nosso alimento e o pão de cada dia ele não vai deixar faltar, porque ele é fiel, assim como ele foi na vida dessa viúva. Ele é fiel na minha vida, vai ser fiel na sua vida, em nome de Jesus, amém? Se você crê, receba o milagre, receba a providência, porque aquela viúva já não tinha esperança. Na mente dela, ela ia morrer. Ela ia fazer a última refeição do dia e ia morrer ela e o filho dela. Mas Jesus, ele enviou o profeta, Deus enviou o profeta e chegou na hora certa. E ela recebeu o milagre, a providência, o pão dela de muitos dias. Para a honra e glória do Senhor, esse mesmo Deus que fez esse milagre lá atrás, é o mesmo Deus que vai fazer hoje nas nossas vidas. Basta nós crer, agradecer e esperar a providência do Senhor, porque vai chegar em nome de Jesus, amém? Eu creio, você crê, digita um amém, compartilha essa palavra. Se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a mensagem do dia, a palavra para os nossos corações, e eu creio que o Senhor tem falado com as nossas vidas e eu tenho visto muitos milagres que Deus tem operado na minha vida e na sua vida também não vai ser diferente, porque Deus é maravilhoso e cada dia ele tem uma porção nova, uma palavra nova para queimar e arder nos nossos corações. Então basta nós abrir os nossos ouvidos, ser sensíveis à voz de Deus e nós veremos o bem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.